Olá, eu sou o psicólogo Moacir Júnior. Estou iniciando hoje o meu podcast e nesse trabalho eu pretendo trazer pessoas que são valorosas à sociedade. E hoje eu trago uma grande pessoa, um amigo, muito atuante na área da educação. Aqui o professor Jorge foi meu diretor no Colégio Salesiano, o tempo que eu estudei lá por 16 anos. E hoje vamos bater um papo sobre essas questões ligadas à educação. Jorge, como vai? Eu estou bem, feliz, muito feliz em estar aqui presente e ter aceitado o convite do Moacir. Moacir é uma pessoa que, depois de muitos anos que estudou no colégio, nós nos encontramos tem uns 10 anos, né, Moacir? Por aí, uns 10 anos. E o Moacir faz questão de reunir todo o pessoal que estudou no Salesiano ali. Moacir é uma pessoa que agrega, né? E eu acredito muito no que ele faz, né? Isso aí, Moacir. Agradeço muito as suas palavras. Você foi e é uma pessoa muito importante na minha formação, uma pessoa que é muito lembrada por mim, por todos nós que passamos pelo Salesiano de Rocha Miranda. E eu gostaria que você falasse um pouco assim da sua experiência na área de educação. A minha área da educação, procurei sempre fazer o melhor. E eu tive um grande incentivo quando eu servi o Exército, onde tive 92 soldados na bateria, e só 8 ganharam o diploma de honra ao mérito. E eu fui um deles. Então eu procurei calcar a minha vida toda em ser bom naquilo que a gente está fazendo. Sim. E o que aconteceu comigo? Uma evolução muito rápida. Eu, com 21 anos, já estava dando aula. E aos 25 anos, para 26 anos, eu fui dirigir um colégio chamado Salesiano. E esse colégio ali tinha professores com 15, 20, 10, muito tempo de Salesiano. E vários querendo ser o diretor ali. E eu entrei tentando fazer o melhor. Querendo fazer o melhor. Que esse era aí que eu sempre acreditei. Você pode ser tudo na vida, mas tem que ser bom naquilo que você está fazendo. Exatamente. E realmente você foi muito bom no que você fez, tanto que você tem o carinho de todos nós. Agora, como você vê a educação hoje comparada à daquele tempo? Eu falo sempre o seguinte, o Brasil cresceu muito, né? Você vê que em 1970, você cantava uma música 90 milhões em ação, para frente Brasil. É verdade. Então você viu de 1970 para cá, hoje somos 220 milhões de pessoas. Então, cresceu muito. Então, a educação precisou realmente dar um impulso muito grande. Mas o que eu vejo na educação há muito tempo atrás e de hoje, eu chamo uma palavra chamada comprometimento. Entendeu? Eu acho que o educador tem que ser comprometido naquilo que está fazendo. Gostar realmente do que está fazendo. Não ser aquele que funciona só com um tipo feitor ali do lado. Tem que ter um diretor, um coordenador. Se ele não trabalhar direito, ele será mandado embora numa escola particular. Eu gostaria que o professor da escola todo... Lógico que nós temos muito bons professores na escola pública, mas o que falta, às vezes, alguns educadores nossos, é que às vezes, ele tira a escola pública para descansar, né? E se ele fosse aquele mesmo cara, que ele trabalha naquele colégio particular, onde que é exigido dele o máximo, e ele faz o máximo, se ele fosse aquele mesmo professor da escola pública. Isso também é uma das coisas que eu acho que é uma grande reclamação disso. E eu acho também o que aconteceu, que não houve uma modificação grande, é que eu acho que a escola pública, para muitos governantes nossos, foi criado para ter uma mão de obra barata.
Sim. Entendeu? Onde não há uma... vamos fazer... Não dá muito para esse pessoal, não. Ali nós temos que ter uma mão de obra barata. E foi caminhando mais ou menos nesse aspecto. Você vê que, às vezes, quando você dirige um colégio, colégio particular, você se preocupa em fazer um horário para que satisfaça o aluno e o professor, mas o aluno não pode ser sobrecarregado. Por exemplo, ter 4 aulas de matemática seguida, poxa, você não vai conseguir muitas coisas em cima disso. Realmente fica maçante. Mas aí acontece o seguinte, na escola pública, se faz o horário, na maioria das vezes, para o professor. Aí você, olha, eu só posso trabalhar no colégio tal dia. E a gente bota 4, 5 aulas de matemática, de português naquele dia. E eu vejo também o seguinte, é isso daí que muitas vezes que acontece. Eu não vou malhar o professor nesse sentido, mas são coisas que acontecem. E aqui você acredita essa falta de interesse do professor em atuar na rede pública? O que acontece é o seguinte, você tem... Eu não digo, por exemplo, o baixo salário, porque às vezes você recebe até mais na escola pública do que em muitos colégios particulares. Sim. Entendeu? O que falta é o comprometimento realmente do profissional. Entendeu? Outra coisa que eu observo muito é que antes, naquele tempo, eu via que boa parte dos afastamentos eram por questões ligadas à voz. O professor usava muito a voz e isso acarretava problemas nas cordas vocais, lesões por esforço repetitivo, alergias, no caso, ao giz. Eu me lembro de professores que eram afastados por conta disso. E hoje eles são afastados pela questão emocional, saúde mental, por estresse. O que você acha que mudou na sociedade e como isso acarretou o ambiente escolar? Eu acho o seguinte, que o professor tem que ter o apoio. O professor está aí na sala de aula para dar a aula. E tem que ter um aparato de uma direção, de uma coordenação, para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Às vezes o professor ele não é valorizado. Às vezes, por exemplo, aconteceu casos de alunos, por exemplo, mal educados, com péssima educação já vinda de casa, porque muitos pais acham que o colégio que tem que formar o filho dele, quando a educação tem que vir de casa. É verdade. A educação tem que vir de casa. Aí você, quando chama um pai do aluno indisciplinado, você entende por que o aluno é assim. Ele é o reflexo da família. Sim. Muitas famílias delegam as suas funções à escola, quando, na verdade, o educar deveria partir da família e o ensinar da escola. Porque você vê o seguinte, se você bobear, se o professor... Eu também falo sempre o seguinte, o professor, para ser professor, ele tem que estar bem preparado. Ele tem que entrar em sala de aula sabendo dar aula, sabendo fazer ou preparar a aula dele, saber se ele tem uma boa aula. Dificilmente ele vai ter problema de disciplina. Agora, identificou o aluno indisciplinado, aquele aluno tem que ser retirado de sala de aula e tem que ter o apoio da direção do colégio, tem que ser firme. O que acontece na maioria dos colégios, por exemplo, público, que a direção tem medo do pai do aluno. Mas não tem que ser. Se você usar uma palavra chamada, que Dom Bosco, eu me inspiro muito em Dom Bosco, chamada razão, se você usar a razão, você se torna imbatível. Sim. E o que você acha que muitos estados estão aderindo e municípios à aprovação automática? No início dos anos iniciais do ensino fundamental, não há reprovação. E, se não me engano, também na primeira série do ensino médio também não há reprovação. O que você acha que isso pode acarretar ao aluno? Lamentavelmente, eu volto ao que eu falar, o que eu falei no começo. Você teve um exemplo muito grande agora na pandemia,
em que nós, no nosso município aqui do Rio de Janeiro, os alunos fizeram 2 séries ao mesmo tempo. Fizeram 5ª e 6ª série ao mesmo tempo, 7ª e 8ª série no mesmo tempo. E você viu o seguinte, às vezes ele numa série só, ele não sabe nada. É verdade. Mas aí por que fizeram? Vamos aprovar. Porque aí é aquilo que eu falei no começo. Vamos criar a escola pública para ter uma mão de obra barata. E não está se importando que ele saiba ou não saiba, né? Eu vou contar até um caso, assim, é até horrível de dizer que aconteceu, e eu tive que fazer isso. Eu dando aula numa escola pública, no 9º ano, eu reprovei uma base de uns 8 alunos no 9º ano em matemática. Sou professor de matemática, eu reprovei. E aconteceu que a família não aceitou, foram na direção do colégio, a direção do colégio me chamou, falando que aqueles alunos tinham que ser aprovados. Eu pedi uma reunião com os pais dos alunos e levei os pais dos alunos e os alunos na sala. Eu coloquei lá os exercícios, botei até conta de multiplicar, conta de dividir, e eles não sabiam fazer. Eles não sabiam o chamado básico. Porque o aluno, para poder aprender matemática, ele tem que pelo menos saber fazer as 4 operações. Sim. E esses alunos não sabiam nem fazer isto. É interessante isso que você está dizendo, porque eu já li artigos que falam que muitas pessoas que chegam à universidade, elas não possuem a capacidade de interpretar um texto. Elas estão lendo, mas não sabem o que estão lendo. Você acredita que a escola hoje forma adultos, analfabetos funcionais? Acredito. Não há uma preocupação muito grande nisso daí, não. Você mesmo é uma prova do que você viveu no Salesiano, em que nós colocamos lá que o aluno era obrigado a ler um livro por bimestre. Sim. Não é? Você vê que o aluno fazia a prova do livro. Sim. Entendeu? Literatura brasileira. Ele tinha que ler para poder fazer a prova. Porque se o aluno, em qualquer matéria, se você não souber interpretar, matemática, não, ele sabe fazer conta. Não sabe fazer. Ele tem que interpretar, ele tem que pegar aquele exercício, procurar entender o que está se pedindo para poder fazer. Sim. Né? É isso aí. Outra coisa que eu ouço muito assim as pessoas falarem comigo é sobre disciplinas que existiam naquele tempo que hoje não existem mais. Eu lembro que eu tinha aulas de técnicas comerciais, eu tinha aula de moral e cívica. Você acha que essas disciplinas hoje, elas fazem falta no currículo? Eu acho que sim. Por exemplo, essa moral e cívica foi criada muito na época do militar, né? Formar o cidadão, coisa e tal, babá. Eu acho que o que faltou hoje em dia por exemplo, a educação. O que aconteceu no nosso país nesse tempo todo? Nessa evolução que eu falei de 1970 para o ano 2000, a quantidade de pessoas, é que a mãe teve que sair de casa para ir trabalhar. Antigamente, a mãe dentro de casa, o pai trabalhando, a mãe preocupada ali presente, mas quando houve, por exemplo, nós temos que ter, nós temos que conquistar, nós temos a televisão mostrando comerciais, então a mulher teve que realmente sair para trabalhar. Com aquilo ali, as crianças ficaram muito abandonadas. Sim. E quando as crianças saíram ali muito abandonadas, voltou aquilo que Dom Bosco, eu gosto de falar sempre de Dom Bosco. É bom falar porque de Dom Bosco. Dom Bosco, para mim, ele lá em 1800 e pouco, Dom Bosco, ele falou o seguinte: onde falta a presença, falta tudo. E é verdade, se você não for presente para tudo na sua vida, vai faltar tudo. Claro, Entendeu? Os pais, eles devem fazer com que seus filhos sintam neles um porto seguro para as suas emoções. Se os pais não conseguem fazer isso,
alguém vai fazer, e geralmente não vai ser da forma como os pais desejam. Eu lembro que o salesiano ele tinha muita preocupação com a nossa formação ética, nossa formação moral, nossa formação religiosa. Eu trago ainda muitas coisas daquele tempo e certamente eu não vou perder. E eu sou muito grato a vocês por isso. O Moacir agora foi bom você falar nisso. Eu cheguei a ser chamado na inspetoria porque eu queria, por exemplo, no Salesiano, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalhei na época ouro daquele colégio. Eu peguei aquele colégio com 300 e poucos alunos de manhã e de manhã colocamos 1.100 e poucos alunos de manhã. Mas isso tudo daria através de um grande trabalho. Um trabalho em que eu digo, eu entrei ali com 25 anos e fiquei por 18 anos e nós tivemos uma preocupação de fazer com que aquele colégio fosse o espírito de Dom Bosco. Presença. Aquela presença, o que é a presença que Dom Bosco sempre falou colocar? Na hora do recreio, na hora da entrada, na hora da saída, o educador junto com o aluno. Aquele problema que tivesse em sala de aula, o educador chegava para o aluno na hora desses intervalos, batia um papo com o aluno, e o aluno na outra aula ele era uma outra pessoa. E nós nos preocupamos também em você ver o seguinte, em fazer um colégio. Eu cheguei até, coisa gozada, que eu era de Nilópolis, eu cheguei a botar 22 professores de Nilópolis para trabalhar no Salesiano. Nós chamávamos a República de Nilópolis. A República de Nilópolis. Eu dava uma pergunta do aluno, a pergunta é a seguinte: se o professor, para ser um bom professor para o Salesiano, teria que morar em Nilópolis. Não, mas não é isso daí, é que você conhece o trabalho do elemento. Mas eu sempre falei para eles o seguinte: eles teriam que estar comprometidos com aquilo. Sim. Quanto a esse negócio de comprometimento, eu falo para vocês o seguinte: porque o professor, eu tive casos, por exemplo, que eu dirigia o professor do Salesiano e, ao mesmo tempo, eu coordenava alguns professores na prefeitura de Nilópolis. Aí eu falo o chato que acontece com alguns profissionais que trabalham errado em cima disso, que ele, por exemplo, ele trabalha no colégio particular, ele trabalha, e no colégio público, às vezes, ele quer descansar. Por exemplo, uma vez eu cheguei no colégio, e que eu era o coordenador da prefeitura, o inspetor chegou para mim e falou o seguinte: poxa, professor, olha onde o professor tal está. Eu fui procurar saber onde estava o professor estava na cozinha conversando com merendeira, com esse troço todinho. Eu chamei esse professor para conversar, falei: cara, que isso? Você tem que estar em sala de aula dando aula. Ele virou para mim o seguinte: poxa, Jorge, você quer que eu seja o meu professor do Salesiano, eu seja o meu professor na escola pública, aqui na prefeitura? Pois é. Aí você vê o seguinte: o que eu chato, eu tive que, da segunda vez, devolver esse professor a CEMED, porque o profissional tem que estar comprometido. Sim, exatamente. Esse comprometimento é muito importante, independente da escola aonde ele dar aula, né? Onde ele oferece o seu saber. Agora, o meu sonho dourado para a educação, eu digo o seguinte, que se o nosso país, há um tempo atrás, há uns anos atrás, que o Raí parou de jogar futebol há muito tempo, a filha do Raí estudava no mesmo colégio que a filha da empregada dele estudava. Não porque o Raí pagava a escola da filha da empregada dele. Não, porque o ensino ali é igual para todos. Entendeu? Então, o dia que o nosso país criar uma escola em que a educação será igual para todos, puxa vida, esse é o meu sonho dourado. Mas você acredita que a escola pública ela passa por um sucateamento, de certa forma, intencional? Para mim, tudo é uma orquestra funcionando, entendeu? Você não pode exigir muito desse pessoal. Esse pessoal, ele foi criado para isso.
Por exemplo, o Salesiano, quando eu quis, no Salesiano, formar, por exemplo, uma turma de elite, porque você sabe o que aconteceu no segundo grau, no Salesiano, e que eu acabei com todas as avaliações durante a semana, durante o mês, e joguei tudo no sábado, se não tiver teste nem prova, e joguei tudo no sábado, você terá aula. Não Entendeu? gostávamos muito, não. Mas... Vocês não gostavam. E naquele sábado a gente jogava a recreação para vocês. Sim. Não é? Sim. Mas não se parava tempo algum para isso. Né? E na nossa... Hoje, na maioria das escolas, que não há um comprometimento, você vê o seguinte, 2 semanas de prova, então 2 semanas sem aula. 2 semanas, para-se para... Fora isso, para dar teste. Poxa, quando você para dar aula, para dar prova, para dar teste, você deixa de dar aula. E outra coisa também que eu achava muito interessante naquela época, é que o salesiano ele via o aluno de forma integral. Não era só preocupação com o ensino. O salesiano fornecia assim, esportes, cultura, tínhamos lazer, passeios. Não ficávamos restritos somente àquele espaço físico. A gente circulava. E eu acho que hoje isso falta em muitas escolas. Essa visão do aluno de forma integral e não individualizada. Mas você vê o seguinte, a grande sacada que nós tínhamos ali é que nós tínhamos 4 bimestres. E quando acabava, por exemplo, o primeiro bimestre, metendo bronca, vamos estudar, mas acabou as provas, acabou as avaliações, nós tínhamos uma atividade. Vamos supor, concurso da garota salesiana. Sim. Segundo bimestre, aula parou as brincadeiras e Olimpíadas Salesianas. Então, ao final de cada bimestre, você jogava uma atividade para você poder respirar e poder ir à frente. Jorge, você acha que a escola hoje é capaz de formar um aluno em sua integralidade? Tá faltando muita coisa para isso, né? A escola, ela tem que... O professor hoje, eu acho que jogaram muita responsabilidade para a escola. O professor hoje, ele está... Coitado do professor. Ele tem que ser o professor, ele tem que ser o psicólogo, ele tem que ser o orientador, ele lidar com vários tipos de aluno em sala de aula e, às vezes, sem o apoio que ele precisa. Ele precisa ter apoio. E se eu jogar tudo na responsabilidade do professor, coitado dele. Sim. Existe uma lei de 2019 que determina que as escolas públicas possam contar com psicólogos e assistentes sociais. O que você acha dessa interação dentro da escola, professores com outros profissionais? Você acha que isso é importante? Poxa, super importante. Cara, quanto mais pessoas somando, melhor vai ficar, tá? Eu acho que realmente, como já falei agora para vocês, que o professor está muitas vezes abandonado, que jogaram muita responsabilidade no professor. Você vê o professor hoje, ele para poder sobreviver, ele tem que dar aula em vários colégios, né? Uma porção de lugares. Exatamente. Para ter uma vida que ele possa dar um conforto melhor à família dele. E às vezes ele está ali com problemas, o colégio atrasando, vários colégios atrasa pagamento, promete, bota na carteira do professor um salário que não é real. Sim. E o professor passa por tudo aquilo. E às vezes o professor, acontece uma coisa dentro do colégio, é capaz da direção do colégio dar apoio ao pai do aluno e não ao professor. Exatamente. Entendeu? Então aquilo ali, para poder às vezes ter uma coisa melhor, por que não formar uma equipe? Sim, com psicólogos, assistentes sociais, dentistas, fonoaudiólogas,
Eu lembro que na nossa época tínhamos apoio com um dentista, tínhamos campanhas. O colégio direcionava, se eu não me engano, a um posto de saúde que tinha próximo, os alunos a esse posto. Esses profissionais que não são professores, eles agregam um olhar muito diferenciado. E eles mesmos podem fazer encaminhamentos para outras áreas. Você vê que tem, às vezes, alunos que eles não conseguem aprender porque eles não estão enxergando. Sim. Entendeu? Falta ali, por escola pública, principalmente, o aluno não tem condição de ter o óculos, né? Sim. Às vezes ele está ali, ele não está enxergando nada e está ali, principalmente nas séries iniciais, né? Tem que ser observado isso. Sim, e às vezes iniciais. joga essa responsabilidade somente para o professor. Se o colégio tivesse ali um orientador, um psicólogo e pessoas mais profissionais trabalhando em apoio ao professor, isso seria constatado rapidamente. Sim, e é interessante que hoje fala-se muito em uma escola inclusiva. Inclusive já existem muitos autistas nas escolas regulares. Só que eu observo que falta um preparo maior desses profissionais para lidar com esses casos. O professor também precisa dessa orientação, o professor também precisa dessa formação, porque a demanda é muito grande e muitas vezes eles não estão preparados para lidar com isso. É verdade mesmo. Você imagina você na sala de aula, não que não se inclua o aluno autista na sala de aula, coisa e tal, mas se torna uma coisa difícil, não é? Você às vezes está preparando uma aula e acontece várias coisas assim em sentido disso, e se tivesse, por exemplo, ali, principalmente nas séries iniciais, um professor tendo uma professora auxiliar. Sim, um mediador. Um mediador ali para poder ajudar ele se desenvolver. Agora, jogar tudo numa responsabilidade, com esses problemas todos, numa sala de aula para um professor só, puxa vida, coitado desse professor. Eu digo, coitado deste professor. Porque a escola, de certa forma, ela canaliza para dentro dela as questões sociais. Então, tudo desemboca na escola. Aquela família, por exemplo, que tem problemas com álcool, isso vai acabar repercutindo naquele aluno dentro da escola. Ô Moacir, você está nessa parte de orientação. Você lembra que você tinha uma aula chamada OPV? Sim, orientação para a vida. Então, eu, por exemplo, até mesmo na minha aula de matemáticas, quando eu dava aula, eu parava muitas vezes a minha aula e parava a aula de matemática e preparava o meu aluno, às vezes da escola pública ali, uma orientação para a vida. Eu falava para eles sobre a vida. Eu falava para eles que eles só seriam vencedores se eles focassem realmente naquilo que eles queriam ser. Sim. Entendeu? Que eles tinham que levar, que eles iriam colher aquilo que ele plantasse. Se ele plantasse boas coisas, eles iriam colher boas coisas. Sim. E dava muitos exemplos para eles, né? Então, eu acho que a falta de um orientador dentro de uma escola, várias vezes a escola se preocupar com ter um profissional fora professor que orientasse o aluno. Sim. E a família principalmente também. Sim. Porque fazer reunião com os pais dos alunos é muito importante, entendeu? Porque o que acontece às vezes numa escola? Você faz uma reunião de pais de aluno, o pai daquele aluno que precisa que o pai esteja presente, ele nunca está presente. Sim. Porque aonde falta a presença, Dom Bosco novamente, falta tudo. Né? Você vê o seguinte, eu toco muito, eu gosto de tocar na coisa que deram resultado, que você viu quando eu tinha lá no colégio, nós tínhamos no colégio, todos os professores avançavam para uma sala de aula com uma ficha individual em que ele anotava tudo que aconteceu com o aluno ali, e aquilo era transferido para uma ficha individual para o aluno,
quando o profissional, o diretor, o pedagogo chamasse um pai do aluno, ele mandava apanhar a ficha do aluno e ele tinha dados para conversar com o pai do aluno. Sim. Né? E, por exemplo, eu tinha também lá um mapa em que você tinha como estavam os alunos, onde tinha todas as matérias, somava, por exemplo, matemática, somava todas as notas e dividia pelo número de alunos e você tinha a média da turma. Você fazia isso para cada bimestre e do lado você colocava os alunos insuficientes. Quando você conversava com a família, você conversava com dados. Então, se você fora o professor, você tivesse também pessoas, orientadores, supervisores para conversar com as famílias em cima disso, entendeu? Exatamente. Chamasse a família tantas vezes quanto possível, porque se falta em qualquer lugar, não é só escola, na família, em qualquer lugar, aonde falta a presença, falta tudo. Chamar a família para dentro da escola. E uma sociedade, ela só evolui com professores. Sem professores, isso é impossível. E quando o professor é mal cuidado pelo poder público, enfim, Porque como que ele vai cuidar de alguém? porque é verdade mesmo, nós estamos falando aí. O professor hoje não sei, o nosso governo, eles não estão preocupados em formar o bom cidadão, em formar as pessoas. Eles estão preocupados, sei lá, com outras coisas. Eles não estão preocupados com o ensino, com as formadas. Por exemplo, você vê sei lá, o Ceará lá, há uns anos atrás, e botaram as escolas para ser modelos. Você vê, há um colégio lá em Nilópolis, chamado... Tem um colégio de Nilópolis lá, Zenóbio da Costa, onde o professor de matemática lá, ele está levando os alunos para vários países e disputando as Olimpíadas de Matemática. Muito interessante. Você vê um colégio público, entendeu? Mas aonde que tem ali? Um comprometimento. Então, se há um comprometimento... E gozado que esse professor, lá eu conversei com ele, eu gostaria que, se eu fosse o prefeito daquela cidade, esse cara ganharia prêmios, eu daria título de cidadão neopolitano para ele, mas esse cara não é nem reconhecido por ninguém. O prefeito, ele leva o nome de Nilópolis, ele leva o nome do pessoal para outros países, mas ele não é reconhecido. E não podemos também deixar de falar que existem escolas públicas de excelência. Você vê, esse colégio é um colégio dentro de Nilópolis, ali em Olinda, em que tem esse professor. Eles vão agora... estiveram nos Estados Unidos, vão agora para um outro país aí disputar as Olimpíadas de Matemática. Eles ganham várias coisas. Jamais o prefeito da cidade chamou esse professor para condecorar ele, dar um prêmio a ele. Não, mas por que ele faz? Ele está preocupado em educação, entendeu? Ele não faz uma coisa... Eles são capazes até de beneficiar os bandidos que fazem qualquer coisa do que, às vezes, um educador que faz um trabalho bonito igual a esse. Sim, eu considero a profissão de professor a mais importante que nós temos, a mais importante de um país, porque todos nós passamos por professores e ainda vamos passar. Os professores é que formam os profissionais. Então, esses professores deveriam ter um salário digno, deveriam ter uma atenção voltadas a eles com mais carinho, com mais dignidade, com mais respeito, com admiração. Eu fico imaginando, o meu Instagram é um Instagram de um psicólogo clínico, de um psicanalista. E outro dia uma pessoa me perguntou assim, mas por que você fala tanto de professor? E eu expliquei a essa pessoa. Eu falei, olha, além de ser formado em psicólogo, eu também fiz história. E eu fiz história porque eu admirava dois professores, que eram o João Claudino e o João Coutinho. Eu tinha aqueles professores como meus ídolos. E eu fiz história muito por conta deles.
Então, nós precisamos resgatar essa admiração que antes havia e parece que hoje é bem fragilizada. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, o que eu falei, o professor, você vê, no Japão lá, o imperador é a única pessoa que ele se curva para o professor, né? Então, você vê em vários países, o professor é a maior, é respeitado. E eu cito um caso em que eu fui atropelado por uma moto e eu caí. Na hora que eu caí, eu levantei. Na hora que eu levantei, um cara que parou o carro qualquer lá e falou assim: como é que você me chamou de irresponsável porque eu atravessei ali e a moto me atropelou. Aí eu fui falar: poxa, cara, mas eu me machuquei todo aqui. Aí o cara virou e falou o seguinte: você está gritando, você não sabe com quem você está falando. Você está falando com um policial. Aí todo mundo olhando, eu levantei o braço e falei o seguinte: poxa, me desculpa. Quem sou eu para falar assim com um profissional? Eu sou apenas um professor. Eu sou apenas um professor. Cara, aí todo mundo parou assim. É emocionante. Olhou aquilo ali. E ele, na hora, quando eu falei essa palavra, eu sou apenas um professor, ele calou e virou as costas, entrou no carro dele e foi embora. Então você vê o seguinte: um professor estava ali. Sim. Eu não gritei, eu só pude dizer que eu falei com orgulho: eu sou um professor. E às vezes, hoje em dia, o professor da me lembro, conversando uma vez com uma amiga, eu falei para ela que eu era professor. Ela falou assim: puxa, ainda bem que meu marido não é professor. O meu marido hoje, ela falou que era sargento, por exemplo. Aí eu tive que falar para ela a importância de um bom professor. Eu falei para ela na hora seguinte: eu ganho o dobro do teu marido. Aí ela falou assim: porque o professor, você pensa que o professor, você só pensa no professor, aquele professor que ganha, que se titularam o professor é o seguinte: é aquele cara coitado, é aquele cara que ganha mal, Exatamente. aquele cara que ganha pouco. Mas o professor que é um bom professor, ele não ganha mal. Não. Entendeu? Ele ganha bem, porque ele se valoriza, ele faz um bom trabalho, entendeu? Eu tive que mostrar a ela que eu sou um professor. É interessante isso que você disse, porque eu lembrei da fala de uma pessoa que eu não conheço. Não sei se eu estava no metrô, eu estava num local, e uma pessoa estava falando sobre isso. Uma pessoa que aparentemente era um professor, conversando com uma outra pessoa e falando sobre questão salarial. E outra pessoa falou assim: viu, você não estudou, foi ser professor, agora você ganha mal. Então as pessoas assim desconhecem assim profundamente o que é ser um professor. E uma coisa também muito interessante, o título professor, ele supera o próprio nome da pessoa. Porque quando você passa na rua, se um aluno te encontra, um aluno que você já não vê há muito tempo, que você nem lembra, ele não vai te chamar pelo seu nome, ele vai te chamar professor. E eu acho isso uma honra tão grande, ser chamado por esse título. E isso precisa ser resgatado de alguma maneira. Assim, você falou uma coisa que eu falava, voltando lá ao nosso salesiano. Muitos professores, eu falava para ele o seguinte: cara, procura ser um bom professor, procura dar uma boa aula, procura ter um comportamento muito bom, porque daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, esses caras vão te encontrar no meio da rua. E quando olhar para você, vão lembrar, vão ter satisfação de te cumprimentar. Olha lá o professor. Exatamente. Pô, professor, caramba, que isso é tão gostoso. Aí você, poxa, professor, o senhor lembra aquele coisa que o senhor fez? Vou lembrar de coisas boas. Então eu falo assim: procura ser um bom profissional, procura ser um bom professor, né? Então, mas hoje, voltando ao nosso assunto ali, hoje o nosso professor
está precisando realmente de um apoio. Sim. Entendeu? Porque jogar o nosso país, que eu falei para você, nós colocamos desde o começo, era lá em 1970, 90 milhões, hoje são mais de 200 e poucos milhões de pessoas. Então são muitas pessoas e nós precisamos de muitos profissionais. E onde tiver uma corrente em que todos estiverem convergindo no mesmo sentido, tentando focar em formar o cidadão, formar o bom aluno, formar aquela pessoa, nós vamos ter um êxito. Agora, quando não tiver o comprometimento daquilo, meu amigo, o que falta muito é isso. Eu gostaria que tivesse assim, um sonho dourado. Comprometimento maior das pessoas, formar, se preocupar em formar aquele aluno para que ele seja um vencedor. Verdade, eu falava para os meus alunos ali o seguinte, cara, o maior orgulho que eu tenho, por exemplo, hoje eu estou um orgulho tremendo de encontrar você, cara, aquele que foi meu aluno ali por muitos anos no Salesiano, você está nessa posição que você está, entendeu? Fazendo aqui, me entrevistando, falando sobre educação, tendo um cara de bom coisa. Mas que é aí que eu falo? Você foi meu aluno de uma escola particular, de um colégio, um poder aquisitivo mais alto. Eu gostaria que isso tivesse uma abrangência maior. Eu queria que o meu aluno da escola lá do Benigno Ribeiro, do meu colégio do Joaquim de Almeida Flores, do Colégio do Estado, daquele meu aluno tivesse essa condição. O meu sonho dourado é que tivesse um comprometimento maior dos nossos governantes, dos nossos políticos, das pessoas, e em prol disso. Houve, eu acho, um sonho dourado, há uns anos atrás, de um cara chamado Brizola, com o tal Darcy Ribeiro, em que formaram o CIEP, e com a ideia de formar o turno integral, formasse tudo, mas depois que falaram o seguinte, alguém chegou e falou assim, cara, você está fazendo tudo errado, você está querendo formar um cidadão, cara, joga isso, não, nós temos que formar mão de obra barata. E foi tudo jogado na lata do lixo. Você citou o Darcy Ribeiro, né? Sem dúvida, um grande educador, um grande intelectual, que teve assim, uma ideia fantástica. Eu acho que foi a última grande ideia e execução na área de educação no Brasil. Se hoje tivéssemos os CIEPs funcionando como era a proposta daquela época, eu acho que muita coisa estaria diferente hoje no Rio de Janeiro. Velho. Mas é que eu falo para você o seguinte, para mim existe uma orquestra formada para que não tenha esse bom cidadão, essa pessoa capaz de pensar e agir na sociedade. Não. Nós temos, é uma coisa, cultura, é colocado o seguinte, nós temos que ter mão de obra barata. Vocês estão querendo fazer as coisas erradas, entendeu? Há uma orquestra de um poder que está na minoria de uns caras que querem isso e estão conseguindo isso, entendeu? Para mim está tudo orquestrado para que seja assim. A escola hoje seria mercantilista? A escola pública, sim, também. Porque tudo para mim está sendo orquestrado. O bom colégio particular, o bom colégio coisa, e aqueles caras vão ser... Há 40 anos ali, 30 anos atrás, nós lá no Salesiano, você vê teus amigos, uma grande maioria ali, são hoje pessoas que estão com bons empregos. Com situação financeira legal, bom coisa. E aí eu olho lá para muitos alunos meus da escola pública, né? Não que viraram bandido, não, nem isso, mas foram mão de obras baratas, não conseguiram ir longe, entendeu? Mas foi tudo orquestrado para que eles fossem assim. Mas também tinha uma questão importante. Claro, recebíamos um bom ensino, recebíamos um bom acompanhamento, mas as famílias também eram outras. Não, mas é que eu falei para você desde o começo. Naquele tempo, você via a mãe estava muito mais em casa.
Sim. A mãe era mais presente em casa. Hoje em dia você vê o seguinte, a mãe teve que sair para trabalhar. Hoje a coisa não é ser, é ter. Entendeu? A palavra ser, ela foi jogada um pouco no canto. O importante é você ter. Entendeu? O meu filho tem. A família, o que acontece? Ela se ausentou, meu filho não tem educação, mas ele tem, para compensar a falta da presença dele, o meu filho tem tudo. Sem nada, às vezes sem nada merecer. E quando naquele tempo você escuta o seguinte, você só terá isso se você fizer isso. Então isso desapareceu. Existe uma diferença muito grande entre ter e ser. Eu me lembro quando eu entrei no Salesiano, se eu não me engano, em 1972. Eu devo ter sido um dos alunos mais antigos do colégio. E eu lembro, até porque eu tenho ainda esses cartões. Que ano mesmo? 72. Caramba. Em determinada época, o colégio ele exigia da nossa família que apresentássemos o nosso cartão de vacinação. O colégio fazia esse acompanhamento. Você acha que isso ainda é válido nos dias atuais? O que você pensa sobre isso? Tudo que é para somar é bom, né? Mas nós temos que lembrar o seguinte, hoje a escola, o que aconteceu hoje, está acontecendo hoje, a escola hoje ela foi jogada uma responsabilidade muito grande para a escola. A família, por exemplo, ao a família se ausentar, a família jogou essa responsabilidade para a escola. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ir na escola lembrar que a educação vem de casa. Exatamente. Entendeu? Que a educação começa em casa. Não é o colégio que faz a educação. O aluno, nós vamos pincelar, nós vamos moldar aquele aluno na escola. Se ele não tem uma boa educação, nós vamos tentar, porque ele tem uma boa educação. Mas fazendo o quê? Não trabalhando só com o aluno, trabalhando com a família também. Sim. Chamando o pai do aluno, falando para ele que as normas são essas, né? Mostrando a razão, como ele tem que conviver, como ele tem que viver com o amigo, com os colegas, que a casa da escola não é a casa dele onde ele faz o que ele quer. Sim. Né? Existem regras, normas, mas a escola é um grande local de socialização. Eu lembro que raramente havia uma briga. E hoje a gente vê, pelos noticiários, alunos brigando quase que diariamente. Naquela época, isso quase não existia. Nos respeitávamos como alunos e respeitávamos os nossos professores. Às vezes bastava o professor olhar para a gente que a gente já sabia, opa, fizemos alguma coisa errada. Hoje parece que a violência tomou conta de boa parte das escolas. Inclusive, existem campanhas que falam pela paz nas escolas. O que você acha disso? O que eu acho disso é que eu falei para você. O poder, a preocupação das famílias e coisas em ter e não ser. Sim. Entendeu? Então a mãe hoje, que eu falei, depois tudo começou para mim, e a mãe sair de casa, a mãe ter que ir trabalhar, a ausência da família em casa, o filho sozinho, o dar sem merecer, porque eu tenho que dar ao meu filho, poxa, está faltando a minha presença, então eu vou dar ao meu filho aquilo para ele. O aluno tirou nota baixa, o aluno respondeu mal, e ele está ganhando um celular novo, ele está ganhando um presente. Poxa, mas por que ele fez por merecer? Ele fez por merecer aquilo? Não. Mas eu fui ausente, então toma, meu filho. Entendeu? Então, quando faltou isso, entendeu? O dar sem merecer, falta tudo. Já que você falou aí do celular, né? Eu vou te fazer uma pergunta. E como você vê a entrada da tecnologia dentro da educação? Você acha que é um instrumento importante
Ou você acha que é mais um instrumento alienador? Não, sabendo, que eu falo, sabendo usar, entendeu? Na hora certa, é espetacular, é muito bom, ele soma. Agora, usando ele na hora que não tem que usar, fica difícil. Por exemplo, você está dando uma aula em sala de aula e o aluno está lá no celular, parado lá, vendo outras coisas qualquer, e não está nem aí para a aula. E hoje, muitos alunos, o professor hoje ele tem que ter um cuidado muito grande numa sala de aula, porque o aluno às vezes está filmando, está registrando, está às vezes pegando o professor, vamos fazer um negócio para que e vamos filmar e vamos jogar aquilo ali, entendeu? Então eu acho que sala de aula não é lugar para usar o celular, entendeu? Tem que ser proibido hoje. Por exemplo, o município agora adotou a lei que não pode ser usado o celular na sala de aula. Mas o que acontece? O professor às vezes não tem apoio. Por exemplo, o professor vai lá, briga com o aluno, tira o celular, daqui a pouco vai ali alguém da secretaria, alguém de coisa, dá o celular, e tem que ter uma responsabilidade muito grande ao tirar o celular do aluno, porque às vezes aquele celular, você tem que saber onde colocar, o celular do aluno pode sumir e o professor ser responsabilizado, entendeu? Então, é o que eu falo, o celular, bom, mas usado na hora certa. O professor perdeu a autonomia? O professor que não sabe se impor, sim. Esse sim. O professor ele tem que saber que ele tem que colocar que em sala de aula quem comanda é ele. Aconteceu comigo mesmo uma vez, eu dando aula, explicando uma matéria, um aluno jogou uma bolinha, quase que pega no meu rosto, eu me esquivei, a bolinha grande bateu no quadro. Eu, na mesma hora, botei o aluno para fora de sala. O aluno saiu fora de sala, os alunos ficaram, poxa, o senhor está explicando que não sei o que lá, e nunca aconteceu de aluno jogar uma bolinha na minha aula. Mas esse cara teve o atrevimento de fazer isso. 5 minutos depois, entra uma diretora com o aluno no braço segurando, abriu a porta, entra, senta, pede desculpa ao professor e senta aí. E eu falei para ele não, levanta e saia. Quem manda na sala de aula sou eu. Eu falei para você sair. Então você não se comportar. Falaram para ela, ele fez isso na aula do professor, o professor que não sei o que. Eu falei, não, ele não vai assistir a minha aula. A diretora, mas eu sou a diretora. Eu falei, mas eu sou o professor. Então, às vezes, falta muito professor em se impor que ele é o professor, entendeu? Que quem comanda a sala de aula é ele, entendeu? Então, essa palavra que Dom Bosco sempre falou, usar a razão ali estava comigo. Então, não é a diretora que fez um concurso que eu fiz e, por acaso, ela era a diretora, que ela poderia fazer aquilo, entendeu? Então, o professor ele tem que se impor. Sente falta daqueles tempos, Jorge? É verdade, vou dizer para você o seguinte, tem uma música do Roberto Carlos que ele fala, hoje eu me lembro com saudade do tempo que passou, entendeu? Então, nós sentimos saudade de momentos, né? Mas como dizia uma coisa que o Martim da Vila colocou, que eu sofria muito numa coisa que eu tive, uma doença que eu tive, e eu falava muito dessa doença, e eu sofria por essa doença. Quando eu relatava, eu escutei uma vez o Martim da Vila colocando o seguinte, nós só temos que lembrar de coisas que nos fizeram bem. Por que lembrar de coisas que nos fizeram mal? Entendeu? Então, eu procuro muito, 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 muito de lembrar de coisas que me fizeram bem. É a sua filosofia de vida? Quando eu passei a escutar isso, é muito bom, né? E outra filosofia de vida é o seguinte, tratar as outras pessoas como eu gosto de ser tratado. Se você trata bem, você tem que exigir que você seja bem tratado.
E o que você diria para os professores de hoje? Eu diria para os professores de hoje o seguinte: mostre que você é um cara um cara que tem valor. Prepare muito bem a sua aula antes de entrar em sala de aula. Seja um bom professor, tá? Seja um bom professor. Se você preparar bem a sua aula, que eu digo para você o seguinte: quando eu já tinha mais de 30 anos de magistério, quando eu não preparava a minha aula e dava aula lá, e entrava na aula, a minha aula não saía tão boa quanto aquela aula que eu preparava ela para entrar em sala de aula, para dar aquela aula. Que quando você prepara para entrar na sala de aula, para dar aula, poxa, é como um teatro. Hoje, por exemplo, eu faço teatro. Então, para entrar em cena, você tem que estar com o texto na ponta da língua. Você tem que estar falando, convencendo as pessoas que você tem conhecimento, que você é bom naquilo que faz. Então, o que eu falo sempre é o seguinte: não importa a profissão que você seja, pedreiro, padeiro, cozinheiro, qualquer coisa, seja bom naquilo que você faz. Você se torna imbatível. Exatamente. Você falou muitas coisas que me emocionaram. Eu lembrei de muitas coisas que eu vivi com você, com meus amigos, com meus professores. E confesso que algumas vezes me deu vontade de chorar, porque são lembranças, assim, muito boas. Agora, vou te fazer uma pergunta que eu deveria ter feito há 30 anos atrás, né? 40 anos atrás. Eu te dei muito trabalho, Jorge? Não, você é aquele cara. Você é o Moacir de hoje. Você é o Moacir de hoje. Você sempre foi um cara bom. Você foi, não é porque está na tua presença, não. Você é um cara bem. Dificilmente as pessoas se modificam, entendeu? Você era um bom rapaz, um bom garoto, depois se tornou um bom rapaz, e você é um bom homem. Assim entendeu? Eu vou chorar mesmo. Não, você é um bom homem, assim, porque isso, se você refletir isso, você teve uns bons pais. Você veio no berço, o teu berço foi bom. A teu pai, tua mãe foram pessoas presentes, entendeu? Então eu digo hoje o seguinte: os meus filhos são exemplo, meus filhos são muito bons. Mas por que eles são bons? Porque eu tive de bom pai, boa mãe. Você não sabe o que acontece comigo até hoje. Eu tenho 2 filhos, um 49 anos, que é o André, que é nutricionista, e tem um filho, que é o outro, que é o Fábio, que é pesquisador da Elite, Shell, uma porção de coisas, um 49 anos e o outro 44 anos. E você sabe que todos os dias eu coloco para eles: bom dia, meu filho. E eles botam para mim: bom dia, meu pai. E eu falo o seguinte: são coisas para você estar presente. E outro dia um amigo falou assim: poxa, Jorge, o que você passou para mim fazer para o meu filho? Eu ganhei muito meu filho. Aí eu falei assim: você procura usar outra frasezinha quando você encontrar uma pessoa que você gosta muito, ou com a tua família, com a tua mulher, teu filho, com qualquer um. Poxa, eu não falei para você, e eu vou falar para você isso também agora. Eu vou falar para você, Moacir, agora. Moacir, diga. Hoje eu não falei para você que eu gosto muito de você. Eu também gosto muito de você. Então, são palavras que fazem bem ao coração, entendeu? Então, quando você faz... Eu gosto tanto de você que te convidei a ser a primeira pessoa a participar dessas reuniões. Obrigado, Moacir. Obrigado. E eu digo eu peço sempre... Eu sou um cara hoje que eu faço parte de um terço dos homens. Eu acredito muito na presença de Deus. Eu acho que você tem que ser uma pessoa que tem que acreditar que existe aquela força estranha no ar. Então eu peço muito nas minhas orações que faça que eu seja uma boa pessoa, que eu caminhe sempre para o bem, que eu não faça nunca mal a ninguém, entendeu? Me impeça de que eu tenha inveja, ódio, discórdia, que eu seja sempre caminho para o bem. E as pessoas que tenham ao meu lado também sejam essas pessoas. Eu peço, por exemplo, a Deus aqui, para você também, que Amém. Você continue sendo o cara que você é. Se você continuar sendo o cara que você é,
você se torna imbatível. Todo mundo vai gostar do Moacir, todo mundo adora o Moacir, porque você é o que você é. Eu também devo isso muito a vocês, aos professores que eu tive, ao ambiente escolar que eu vivi. Eu tenho muitas saudades desse tempo. É interessante, eu tenho mais saudades da minha época, de primeiro grau, segundo grau, né? Era chamada dessa maneira, do que propriamente da época que eu fiz uma universidade. Aquele tempo salesiano me marcou muito mais na minha vida do que as outras formações que eu tive. E só para encerrar, eu gostaria que você fizesse o seu famoso bordão que você fazia lá com a gente. O bordão... Isso não pode faltar. Oi! Pessoal, o bordão era o seguinte, isso aí já o salesiano com 1.100 e poucos alunos, e eu falava assim, oi, você aí, olha pra cá, olha pra cá. É o psiu, psiu, psiu. Entendeu? Porque eu não sabia assoviar e o psiu era o mais fácil de fazer. Era por conta disso? Eu não sabia assoviar? Eu não sabia assoviar, então o psiu, psiu, olha pra cá. Então faça aí um psiu comigo. Ou psiu, psiu. Moacir, mas eu não quero que você fale, eu quero que você fale. Olha, Jorge, foi um prazer recebê-lo. Realmente você me emocionou muito. As lembranças, elas vêm assim à mente da gente. E eu espero que possamos ter novas oportunidades como essa. Pô, eu agradeço. Como falam os jogadores, artistas, primeiro a Deus, né? Por estar aqui. Agradeço a você, agradeço a equipe, agradeço a minha mulher, aos meus filhos, agradeço por ter a paciência, ser aquele cara capaz de poder estar aqui falando com vocês. Continua aquele flamenguista ferrenho? Continua com o Flamengo. Você vê que o Flamengo é o líder. E segue o líder. Até o fim da semana. Só não posso falar que eu sou fluminense. Se eu falasse por Fluminense, saberia mal. Então, Jorge, foi um grande prazer recebê-lo aqui, tá? E que tenhamos novas oportunidades. Obrigado, Moacir. E agora o nosso próximo encontro parece que é dia 4 de agosto, né? 4 de agosto, vamos fazer a nossa festa junina. Tá certo. E contamos com a sua presença. Se Deus quiser, estarei lá. E de demais ex-professores. Se Deus quiser, estarei lá. Tá bom? Você. Um Valeu, abraço. Jorge. Tchau, tchau. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito bom. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.